Vamos lá corrigir nossa atividade, nosso teste, né? Sobre corrente elétrica, primeira lei de Ohm e segunda lei de Ohm. Vamos lá, gente, olha. Nós temos aqui a primeira questão, né? Diz que o gráfico representa o comportamento da resistência de um fio condutor em função da temperatura K. O fato de ser desprezível a resistência abaixo de certa temperatura caracteriza o fenômeno de supercondutividade. Ok. Você diminui a temperatura, se torna o material um supercondutor, porque se diminui a resistência. Pretende-se usar o fio na construção de uma linha de transmissão de energia elétrica em corrente contínua. A temperatura ambiente, a linha percorrida por 1000 amperes. Então, I igual a 1000 amperes. 1000 amperes. Determine o valor da diferença potencial, tensão U, quando está na temperatura ambiente, 300K. Então, ele quer saber o U. Beleza, U igual a R vezes I. Só tem essa fórmula. Não passei nada mais para vocês. Só passei essa fórmula. U igual a RI. Ele quer saber o valor de U. Qual é o valor do R? Eu vou botar o 300. Se 300 é o Kelvin. Não vou usar o 300, gente. Esse eixo horizontal é chamado de abscissa. Abscissa. Né? Esse eixo na vertical é chamado de ordenada. Então, cada corresponde a um único valor de cada. Então, quando é 300 Kelvin, eu vou subindo aqui o eixo, chego no gráfico e vejo que valor ele corresponde. Ele corresponde a 0,04 ohm. Eu posso usar esse, porque aqui é resistência, aqui o R. Então vai ser 0,004 vezes o I, que é 1000. Então aqui vai dar o igual a 4 volts. Só isso, próximo. A mesma coisa aqui, olha. Tem um texto, né? E tem um gráfico. Ele diz qual é a resistência. Então, R igual a U sobre I do diodo quando a tensão é de 1.2. Quando a tensão é 1.2, a tensão está em qual eixo? Da ordenada, ou da abscissa aqui, do eixo horizontal. Voltagem V, tensão. Então, no lugar desse valor, vou botar no lugar do U. Então é 1,2, eu vou ter um valor. Então R igual a 1,2 dividido por I. Quando é 1,2, chego no gráfico, vou aqui para a horizontal. 20. Porém, tem esse 10 elevado a menos 3, olha. 20 vezes 10 a menos 3. Logo, R igual a 1,2 dividido por 20 vezes 10 a mais 3. Porque ele sobe, está no denominador, vai para o numerador e inverte o sinal. Já ensinei isso diversas vezes. Então 20 dividido por 1,2 por 20 é 0,6. Vezes 10 elevado a mais 3. Isso aqui vai dar, pula a vírgula duas vezes para a direita, 60 o quê? Como é resistência, 60 ohm. Né? Próxima questão. Vamos lá. Essa aqui é a mesma coisa, né? Que é a corrente. Nós temos a corrente em função do tempo, né? Qual é a carga nos 8 segundos? É só a gente calcular a área. Nós temos duas maneiras de calcular a área. A área de um triângulo, que é base vezes altura, dividido por 2. Porque um triângulo é um quadrado cortado ao meio. Você corta a área do quadrado, é base vezes altura. Né? Base vezes altura. Se a metade, é base vezes altura sobre 2. Então aqui nós temos um triângulozinho. Qual é a base? De 6 para 8 é 2. Vezes altura 20. Dividido por 2. Que vai dar 40 por 2, 20. Esse aqui é a mesma coisa. 20. Só que aqui é um quadrado. Que vai ser só base vezes altura. Não divide por 2. Né? Essa área aqui, desse quadrado aqui. Ó. Aqui vai dar, aqui tem 4 e a altura aqui é 20, né? Então vai dar quanto essa área? 4 vezes 20, 80. Então qual é o valor da carga? É só somar, né? 20 mais 80 mais 20. Que vai ser igual a 120 coulombs. Não tem... Claro, pode ser um trapézio, né? Pode ser a área do trapézio. Pode ser um trapézio pode ser esse trapézio aqui, que é a base menor. Qual é a base menor?
Daqui para cá tem quanto? Essa basezinha aqui. De 2 para 6 tem 4. Mais base maior, que é de 0 até 8. Vezes a altura, que é 20. Dividido por 2. Essa é outra fórmula. Isso aqui também vai dar 4 mais 8, 12. Vezes 20, 240. Dividido por 2, 120. Próxima questão. Vamos lá. Cerca de 10 elevado a 6 íons penetra uma célula no intervalo de 2 milissegundos, né? E deu o valor da carga elementar. Gente, aqui é I igual a N vezes E sobre T. Isso aqui igual. Qual o valor de N? O 10 elevado a 6 íons, que é o corpo de carga positiva, né? Penetra uma célula nervosa no tempo de 2 milissegundos, de 2 vezes 10 a menos 3, porque é milissegundos. M é 10 a menos 3, vezes o E, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Só isso. Passo 10 a menos 3 para o numerador, vai ser 1,6 vezes 10 elevado a 6, isso aqui, vezes o 10 a menos 19, vezes o 10 a mais 3. Por que mais? Aqui é menos, ele sobe e inverte o sinal, dividido por 2. Isso aqui vai ser igual a 0,8 vezes, dá menos 6 menos 19, dá menos 13. Menos 13 mais 3 vai dar menos 10. Ou 8 vezes 10 a menos 11 é a carga, né? Ampere. Próxima questão. Quinta agora. A mesma coisa. Essa aqui é a intensidade da corrente elétrica. Tem um texto, né? Deu o valor do Coulomb e o do tempo. Então vai usar essa fórmula. I igual a Q sobre T. I igual a Q sobre T. Que igual a 32, que é o Q, coulombs, pelo tempo 4 segundos. Vai dar 8 amperes. Ok. Na letra B, quer saber o número de elétrons que atravessa, né? Então Q igual a N vezes E. Eu não vou colocar o 8 amperes, porque o 8 é a corrente, que tem que ser em coulomb, a gente viu na primeira unidade, né? Então vai ser 32 coulombs igual a N, vezes o aqui é 1,6 vezes 10 a menos 19. Está multiplicando, passa dividindo, né? 32 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Aí, pronto. Vai para o numerador, 32 dividido por 1,6 vezes 10 a mais 19. Então nós vamos ter aqui 20 vezes 10 a 19. Ou 2 vezes 10 a 20. Próxima questão. Chega a doer a mão aqui nesse mouse, viu? Meu Deus do céu. Então aqui, ó, chuveiro, fio, segunda lei de Ohm. Vou nem demorar aqui. Vamos lá. Letra A. Nós temos aqui um texto, né? Um chuveiro alimentado por 2 fios, né? De área igual a 4 vezes 10 a menos 6. Então, bora fazer aqui a letra A, né? A. Então, a resistência igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Então, aqui R vai ser igual a... Qual é a resistividade? Sabe que o fio de cobre em temperatura ambiente tem resistividade igual a 1,7 vezes 10 a menos 8 ohm por metro. 1,7 vezes 10 a menos 8 vezes o comprimento, letra A, resistência elétrica nesse trecho AB de 80 centímetros, né? Então vai ser 80 vezes 10 a menos 2. Por quê? Está em metros quadrados a área. A resistividade é 1 por metro. Então aqui eu tenho que estar em metro, não em centímetros, né? Então vai dar 8 vezes 10 a menos 1 metros. Converter. Então 8 vezes 10 a menos 1 dividido pela área. 4 vezes 10 a menos 6. Vou simplificar 8 dividido por 4, 2. Então vai ficar 1,7 vezes 2 vezes 10 a menos 8 vezes 10 a menos 1 dividido por
10 a menos 6. E cadê o 4? Eu simplifiquei com o 8 que estava aqui. Ó. Ele virou um 2. E joguei as potências para lá. 1,7 vezes 2 dá 3,4. Menos 8. Menos 1 dá menos 9. Só que esse 6 vai subir, né? Com mais 6, né? Fica assim, é 10 a menos 9 mais 6. Que vai ser igual a 3,4 vezes 10 a menos 3, 1. Resistência. E letra B. Qual a diferença de potencial, né? Qual o valor de U? U igual a R vezes I. U igual, qual o valor de R? A gente achou 3,4 vezes 10 a menos 3. E o I igual aqui, 20 ampere. 20. U igual a 3,4 vezes 20 vai dar 68 vezes 10 a menos 3. Ou U igual a 6,8 vezes 10 a menos 2 volts. Próxima questão, né? Tá dando aqui a mão nesse mouse. Mesma coisa, né? Temos um gráfico. O gráfico a seguir mostra a resistividade elétrica do fio de nióbio em função da temperatura. No gráfico pode-se observar que a resistividade apresenta uma queda brusca em T igual a 9 Kelvin, né? Tornando-se nula abaixo dessa temperatura. Esse comportamento é característico de um material supercondutor, né? É para que quanto menor a temperatura em Kelvin ali, a resistência tende a zero, né? Então esse é o supercondutor. Tem que resfriar o material. Então vamos lá. Um fio de nióbio. Qual questão é essa? A sétima já. Um fio de nióbio de comprimento total L igual a 1,5 metros e seção transversal de área de 0,05 milímetro quadrado, esticado verticalmente até o fundo de um tanque de hélio líquido a fim de ser usado como medidor de nível conforme ilustrado na figura. Pronto. Então nós já temos o hélio. Bora aqui colocar a segunda lei de Ohm, né? Resistência igual a ρ vezes L, na resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Pronto. Então R igual a... Vamos ver um aqui. Eu já tenho o valor do L, que é 1,5. A área eu já tenho também, que é 0,05 milímetros. Então tem que transformar, né? 0,05. O milímetros quadrado vai ser 10 a menos 3, que é o milímetros, só que está ao quadrado. Vai dar 0,05 vezes 10 a menos 6. Ou 5 vezes 10 a menos 8 metros quadrados. Então 5 vezes 10 a menos 8 metros quadrados. Sabendo que o hélio líquido se encontra a 4,2 K e que a temperatura da parte não imersa no fio fica em torno de 10 K, então nós temos aqui um fio. A parte que está molhada aqui, né, tem uma temperatura menor. A parte que não está molhada tem uma temperatura maior, que o líquido está resfriando. Calcule a resistência do fio quando toda a sua extensão está a 10 K. Isto é, quando o tanque está vazio. Quando o tanque está vazio, ele vai estar totalmente a 10K. Tanto a parte... o fio inteiro, né? Os 1,5 inteiro vai estar a 10K. E a 10K, a 10 Kelvin, qual é o valor da resistividade a 10? Coloco aqui no eixo das abscissas, que está a temperatura. Subo, bato aqui e vou para o lado. Aí. Dá 2 vezes 10 a menos 6. O ohm por metro, que é a resistividade. Aí substituo lá. 2 vezes 10 a menos 6. Vamos lá, corrigir, né? 2 vezes 1,5, 3 vezes 10 a menos 6, dividido por 5, vezes 10 a menos 8. Aqui nós temos que 3 dividido, vai para o numerador, né? Vai dar 3 sobre 5, vezes 10 a menos 6, vezes 10 a mais 8. Ele subiu, né? Inverte o sinal. Isso aqui vai ser igual a 3 dividido por 5, vai dar 0,6. 0,6 vezes 10 a 2 positivo. Né? Ou 60
ohms também. Interessante, né? Deu o mesmo resultado acho que da primeira, né? Também mesmo da primeira. A primeira também deu 60 ohms, não foi? Foi, da segunda. E última questão. Dado o circuito, calcule a resistência. Vamos lá, rapidinho. R igual a U sobre I. Qual o valor do U? São os volts, né? Então a corrente sai do positivo para o negativo. A corrente I, que é o 15 mA, e que tem o valor do R. U igual a 330 e o I igual a 15 mA, que é 15 vezes 10 a menos 3. Então vai ser 330 dividido por 10 a mais 3 dividido por 15, que vai dar 330 dividido por 15, 15 vezes 10 dá 150, vezes 20 dá 300, e vezes 22, aqui vai dar 22 vezes 10 a 3. Pronto. Ohm. Aí se eu quiser eu posso botar aqui 2,2 vezes 10 a 4, que está em notação científica, né? O que é notação científica? Esse número daqui que multiplica ali está entre 1 e 9. 2,2 está entre 1 e 9, né? Ou 22.000, né? O que ohms, que é resistência. Bons estudos para o nosso microteste.